Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha palavra, ou minha vontade, e seja íntegro, ou, em outras expressões, seja perfeito. Quem pode dizer amém? Pode sentar em nome de Jesus. Palavra. Todos nós já conhecemos a história e o contexto desse homem de Deus, dessa narrativa que fala de Abraão. Abraão, ele é aqui, nesse contexto, é uma da 9ª geração de Noé, ou melhor, de Sem, filho de Noé. E a palavra vai trazendo toda a genealogia de Sem, e Abraão, ele faz parte dessa 9ª geração. A narrativa vai dizer que Deus, ele aparece a Abraão, escolhe dos filhos de Tera e esse é Abraão, e traz para ele uma revelação extraordinária. E eu quero crer que Abraão esperava qualquer outra coisa, menos isso que lhe aconteceu na vida e na sua história. Mas a Bíblia vai dizer que Deus escolhe Abraão para trazer e realizar um grande evento na sua vida, realizar algo que não foi simplesmente passageiro, algo que ficou marcado no tempo e na história. O que isso tem a ver comigo, pastor Sérgio? É que Deus também escolheu a mim e escolheu a você para fazer algo muito grande, que não vai ficar somente marcado na sua vida, mas na vida da sua geração também. Você crê nisso? Você acredita que Deus é poderoso para fazer isso? Porque eu quero crer, eu creio que Ele já fez isso. Você não está aqui à toa, Ele já escolheu você para fazer algo muito grande, algo que você, quem sabe, está pensando que vai finalizar na sua história. Não, vai ultrapassar a sua história, vai acompanhar toda a sua geração. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não faz nada pequeno na vida de ninguém. Tudo que Deus faz é algo grande. E Ele vai dizer para Abraão que vai fazer dele uma grande nação. Ele vai fazer de Abraão uma grande nação. Deus está trazendo para você uma palavra profética que vai fazer de você algo muito grande. Aquilo que para você é muito pequeno, Deus está dizendo: eu vou fazer isso crescer muito na sua vida. É algo profético para mim, para você. Por quê? Porque Abraão já não existe mais aqui. Abraão não é alguém que desaparece no tempo. Ele é vivo, amém? Mas não nessa existência. Ele está vivo na eternidade, na presença de Deus. Porque Deus aparece a Moisés e ele diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha, certa feita os fariseus vão interrogar Jesus, os saduceus, a respeito da ressurreição. E quando Jesus vai dar a resposta a respeito disso, porque eles não creem em ressurreição, Jesus disse: Deus não é Deus de mortos. E Jesus refere-se ao Antigo Testamento, a Torá, a lei, quando Deus aparece a Moisés e diz essas mesmas palavras, e diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, e fala que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é porque Abraão, Isaac e Jacó não está morto, está vivo, está na presença de Deus. Então o que Deus vai fazer aqui é algo muito superior. Abraão é alguém que Deus escolheu para dele trazer a procedência ou a geração de Israel, a nação de Israel. E isso lá no início, no capítulo 3 de Gênesis, você vai observar com muita precisão, no capítulo 3, versículo 15, que
A primeira profecia, quando ele disse que da semente da mulher seria um que esmagaria a cabeça da serpente. Escute, fique atento hoje aqui, porque enquanto eu falo, eu estou profetizando para você. E toda a palavra profetizada à luz dessa escritura é uma semente que Deus está lançando na terra do seu coração. Fique preparado, permita que essa terra receba com graça, com o coração aberto essa mensagem, porque serão sementes que vão frutificar amanhã na terra que é o seu coração, e que vão dar 30, 60 por um. Vai dar muitos frutos para a glória de Deus. E como é que essa semente ela nasce no coração e na vida do povo de Israel? Como é que Deus semeia, pastor Sérgio? Isso aconteceu na vida do povo de Israel. E quando os profetas profetizavam, eles estavam semeando, Deus estava semeando uma semente, que era a semente de que o Messias viria e resgataria o seu povo do seu, diga, do seu pecado. Assim aconteceu. E Deus, a cada momento, a cada circunstância que profetizava através dos profetas, ele ia semeando no coração do povo uma semente. E essa semente ia animando. Essa semente, que era a palavra profetizada, ela ia revitalizando, ia fortalecendo, de sorte que Israel andava agora debaixo de uma promessa. Por mais altos e baixos da vida que eles tivessem, eles superavam os altos e baixos. Por quê? Por causa da palavra profética que eles alimentavam em seu coração. O que isso quer dizer? Isso significa para mim, pastor Sérgio, é que toda vez que você se alimenta da palavra profética, toda vez que você se senta nessas cadeiras, seja aqui ou seja onde você estiver, toda vez que você para dar ouvido à voz de Deus, você está se alimentando da promessa de Deus. E você, quando se alimenta da promessa de Deus, você continua e passa a viver debaixo dessa promessa. E é por isso que altos e baixos da vida vêm. Ora você está no monte, ora você está no vale, ora você está no meio da multidão, ora você está num lugar muito isolado. Mas não importa o estado que você esteja, você permanece firme por causa da promessa de Deus. E o que nos faz estar aqui hoje não é outra coisa, é a promessa. O que nutre a minha fé e a sua é a promessa. É por isso que a promessa é algo muito poderoso, é algo muito forte. Mas só para você não esquecer, diga comigo: o Deus da promessa é maior do que toda a promessa. Eu estou dizendo isso aqui porque você no final vai entender que a promessa é algo muito grande, é algo que sustenta, que nutre a minha fé. A promessa é algo que me norteia, que me dá direção, que não me deixa ficar no meio do caminho, mas ter uma direção certa e segura, e me dá certeza de que eu vou chegar lá por causa da promessa. Mas eu não posso me esquecer que o Deus da promessa, ainda que por mais que essa promessa tenha altura, profundidade, largura, extensão, o Deus dela, o Deus da promessa é muito superior a ela. Só para a gente não esquecer que o Deus da promessa é maior do que a promessa. Esse é o nosso Deus. Mas a narrativa do texto, ela vai nos ensinar algo. 11 e 31 de Gênesis vai falar que Tera, pai de Abraão, ou Terá, como outros falam, ele decide em seu coração sair de dos caldeus, uma terra idólatra, para ir para uma terra chamada Canaã. Uma terra que Deus, quando vai se encontrar com Abraão,
a narrativa do texto, que lá ele morre. Ele passa o resto dos seus dias ali, não avança mais, porque algo acontece ali. E o que acontece ali é a morte do seu filho. O que entristece ele permanece. Escute, na trajetória da gente acontecem essas coisas. Nós fomos chamados para chegar em Canaã. Amém? Nós fomos chamados por Deus para chegar em Canaã. Isso aqui é uma linguagem figurada. Canaã é a cidade celestial que espera a mim e espera a você. Mas no decorrer da caminhada, tem algumas coisas que estão conosco, que quem sabe não vai chegar lá conosco. E que às vezes saem da nossa vida, que são extraídos de nós e que nos faz parar. Por quê? Porque traz tristeza, traz frustrações, trava a gente e tira o alento, tira o ânimo, e nos faz muitas vezes parar e não avançar mais para o propósito que é chegar na Canaã celestial. Mas Deus está dizendo para você, ainda que surjam tristezas no meio do caminho, ainda que surjam frustrações na beira do caminho, não seja, que tamanho de frustração seja essa, Deus está dizendo, não pare, querido, não pare, querida, levante sua cabeça e prossiga, porque quem fez a promessa é maior do que a promessa. Glória a Deus. Maior que aquela para sustentar você, para nutrir sua fé, para manter você de pé e protegido. Ele é maior. Mas a Bíblia diz que terá ficou lá. Uma outra lição que eu aprendo é que ele começou algo que não terminou. Você pode repetir, diga, começou algo que não terminou. Nunca comece algo para não terminar. Se você iniciou algo na sua vida, seja física ou espiritual, não importa qual área, se está dentro da vontade de Deus, se você tem consciência que está dentro da vontade de Deus o que você começou a fazer, não para não. Não deixa no meio do caminho não. Não deixa nem outro fazer, porque às vezes a gente faz isso. Eu não vou fazer, nem vou deixar outro fazer não. Se foi Deus que decidiu algo para você fazer, não importa o que aconteça, segure, se responsabilize, mantenha a rédea e vá até o fim. Glória a Deus. Tem coisas que não dá para botar na mão de outro. Se Deus colocou na sua mão, é para você. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Não deixa nada no meio do caminho. Seja uma universidade. De repente, você tem uma parada por causa de uma crise e de uma circunstância da vida. Mas nutre a fé de que você vai continuar amanhã. Amém? Nutra a fé. Diga para Deus, Deus, a circunstância, porque pode acontecer, né, filho? A circunstância me fez parar. Uma crise existencial me fez parar. Mas eu confio em Ti, que vou continuar lá na frente. Tu vai me abrir uma porta e eu vou continuar o que comecei. Glória a Jesus. Mas não deixe esquecer no tempo que você começou a fazer para a glória de Deus. Quando Tera vai que para em Arã, porque para estar em Arã é um lugar deserto. Quem viajava para atravessar desertos e estradas afora, naquele tempo, você sabe, não tinha veículos como esse nos nossos dias. O que eles usavam? Eles usavam jumentos, animais de transporte, e usavam como morada tendas. E quando Tera para, ele arma a sua tenda. E quando a gente vai a uma viagem, que para um pouquinho, a vontade é de falar lá, é de não sair lá. Quem viaja muito sabe disso. A vontade que tem é de ficar e se instalar lá. E às vezes no meio do caminho, quando alguma coisa nos para, a gente não tem vontade mais de sair. Esse não sair
se estabelecer no caminho onde não é o lugar determinado para você que Deus mandou, chama-se tenda do comodismo. Tem vezes que se acomoda porque parou. A parada não é para se estabilizar. A parada, às vezes, na vida é para tomar um fôlego maior. Amém? Você já percebeu algumas pessoas? Tem coisas na vida que para a gente tomar velocidade, a gente tem que dar um pé ou uma paradinha para tomar fôlego de novo e prosseguir adiante. Quem sabe Deus está permitindo essa paradinha para você tomar um fôlego, mas não é um fôlego de se acomodar e dizer, tá bom, aqui deu, não. É um fôlego para você olhar para cima e ver as suas expectativas e renovar suas forças para continuar de novo a trajetória de Deus até chegar. Você e eu precisamos entender, quando paramos, não é para ficar ali, é para tomar uma nova expectativa, é para tomar e enxergar as coisas diferentes. Você já percebeu que toda semana a gente analisa que a gente tem uma rotina de vida, mas é uma rotina diferente da que passou? Pode perceber, vigia essa semana teus comportamentos da semana passada para os teus comportamentos dessa semana que vai vir. Totalmente diferente. Nós mudamos a cada dia que se passa, mas o nosso Deus continua o mesmo. Amém? É bom mudar. Tem algumas coisas que é até necessário mudar, porque na vida de Abraão você vai perceber que houve necessidades de mudança. E no capítulo 12 Deus vai chegar para ele e chega fazendo uma grande promessa. E Deus vai se apresentar e vai lhe dar algumas ordens. E você vai ver, antes de Deus dizer a ele que vai fazer dele uma grande nação, Deus vai dizer: Abraão, sai da casa de teu pai, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Depois que Deus falar isso, Deus vai dizer o que a ele? Que ia fazer dele uma grande. O que eu aprendo com isso? É que toda promessa precede as ordens divinas. Só para a gente não esquecer, repete comigo: toda promessa ou toda bênção precede a ordem divina. Não dá para chegar na promessa antes de passar pelas ordens de Deus. Tem algumas ordens que Deus vai dar a mim e a você, para que a gente possa chegar na promessa. Não é só receber a promessa e chegar lá. Não. Tem ordens divinas para seguir. E ele teve que obedecer a voz de Deus, sair da casa do pai dele, do meio da parentela, e seguir a um destino, a um caminho que Deus ainda ia mostrar. Ou ele se submete a essas ordens, ou a promessa não se. Algumas pessoas que chegaram a Jesus precisaram absorver, receber, se submeter a algumas ordens para depois serem curados. Um certo cego chega para Jesus e Jesus diz: Jesus, pega lodo, unte com a saliva e bota nos olhos dele. Parece que ele fica mais cego do que estava, né? O camarada era cego. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus não cura ele de imediato. Ele diz: vá até o tanque de Siloé e se lave lá. E diz o texto sagrado que ele ficou santo. Mas depois de se lá, que obedece a muitos outros também. Aqueles em que Jesus não mandou fazer nada, mas no mínimo ele teve que receber uma resposta de fé.
manifestar um milagre. Tem que obedecer ordens divinas. Tem que submeter as ordens de Deus para depois alcançar a promessa. Caso contrário, não há cumprimento de promessa sem precedente da ordem divina. Eu não sei o que Deus mandou você fazer para alcançar a promessa, mas faça. Eu não sei quanto o sacrifício vai custar para mim e para você, para alcançar essa promessa. Mas se Deus disse que após essa ordem divina, você vai chegar lá, cumpra o que Deus mandou você fazer. E não demore, porque a promessa só depende do cumprimento dessa ordem. Diga, a promessa depende do cumprimento dessa ordem. Se você preceder a ordem com a promessa, você vai receber a promessa de Deus, como Abraão viu cumprir diante dos seus olhos toda a promessa de Deus. A princípio, ele não entende nada, mas ele simplesmente obedece. Tem coisas que a gente, tem coisas não, humanamente falando, tudo a gente quer explicações. Sim ou não? Se alguém manda você fazer alguma coisa, você diz, por que você está querendo que eu faça isso? É até inteligente. Você vai levantar o grupo da corte, mandar fazer tudo que se manda. Por quê? Para quê? Qual o motivo, a causa, a circunstância para que eu possa obedecer você? Sim ou não? Se você chegar lá fora e alguém diz, plante bananeira, você vai plantar bananeira simplesmente porque alguém mandou você plantar bananeira? Não. Você vai perguntar, por que você está mandando eu fazer isso? Qual a causa? Qual o motivo? Após eu fazer isso, o que vai acontecer? Qual a autoridade que você tem para me mandar fazer isso ou deixar de fazer aquilo? Mas com Deus é diferente. Abraão não pede explicações. O texto vai dizer, a narrativa vai dizer que simplesmente ele crê e obedece. Cada vez que surgir algo no seu caminho e no meu, e já surgiu muitas coisas no meu caminho que eu não entendi, eu simplesmente precisei ouvir a voz de Deus dizendo, só creia e obedeça o que eu estou mandando você fazer. Tem situações que nós só vamos precisar crer e nada mais. Além de crer e confiar no Deus que me mandou e que mandou você fazer isso ou fazer aquilo outro. Deus vai usar dois verbos. Ele vai dizer sai, e depois ele usa um outro verbo que é mudar de lugar. Queridos, Deus é o único Deus, único, até porque ele é único. É o Shaddai, é aquele que vai se revelar no capítulo 12, dizendo, eu sou Abraão, o Deus Todo-Poderoso, que não dá nada a ninguém de mão beijada, que não faz nada para ninguém simplesmente porque gosta de fazer. Sabe por quê? Porque ele é um Deus justo. Diga, Deus é justo. Em cima nos céus e na terra também. Não foi à toa que Jesus disse, Pai, seja feita a tua vontade no céu, assim, na terra como é no. Deus não faz a vontade dele só lá em cima, ele faz aqui na terra também. E a vontade dele é justa. Então Deus diz, você quer a promessa? Tem que sair daí, tem que mudar, Abraão. Eu não posso abençoar você no meio da idolatria, eu não posso abençoar você junto àqueles que se prostram a deuses estranhos, a outro Deus que não seja eu não posso. Então sai daí, muda o cenário geográfico onde você está e muda também a vida do dia a dia cotidiano. Eu preciso fazer de você um povo puro, um povo separado, mas você precisa mudar. Nós temos dificuldade de mudar. Todo ano a gente fala isso, isso foi hoje na escola de arte, vamos falar. Todo ano a gente diz, esse ano vai ser diferente. Aí o pastor, diga, vai ser diferente. A igreja, vai ser diferente. Mas quando chega o ano que vem, não muda nada. Verdade ou não? Quando você olha, rapaz, não ia mudar, não dei nada, não. Todo o mesmo jeito.
Mas o que acontece é o seguinte: a gente fica cobrando que Arthur mude, a gente fica cobrando que Luiz mude, a gente fica cobrando que Irmã Maria mude, a gente fica cobrando que todo mundo mude, menos eu e você. A gente quer que todo mundo mude, mas a gente não olha para a gente que tem que mudar. Às vezes somos duros demais e Deus está dizendo: precisa ser mais flexível. Às vezes somos meio arrogantes, egoístas, e Deus está dizendo: precisa ser mais humilde. Tem muitas coisas que nós precisamos mudar, e Abraão entende isso, e por ele entender isso, ele sai, ele obedece, e vai, e segue a voz de Deus. Quando Deus manda, ele sai, ele vai e obedece. Lá na frente, Deus novamente vai aparecer a ele, renovando essa aliança e sempre dizendo: Abraão, como um símbolo da minha aliança contigo, me oferece carneiro, me oferece animais, levanta o altar e sacrifica para mim um ato de aliança entre mim e ti. Até aqui, Abraão só conhece Deus como Deus dos altares, o Deus do altar. Mas Abraão não conhece Deus na sua plenitude, na sua totalidade. Intimamente falando, Abraão ainda não conhece Deus. Como assim? Porque até o capítulo 17 que nós lemos, você vai ver Abraão entrando na contramão dos deslizes da vida. Tudo que, e a maioria do que Deus falou para ele fazer, ele faz o contrário. Deus disse a ele: Abraão, sai da casa do teu pai, do meio da tua. Sair da casa do pai não era apenas suficiente. Tinha que sair do meio da parede, porque Ló era um idólatra. E Deus não queria fazer aliança com idólatra. Deus não faz aliança com quem tem outro Deus, com quem se prostra diante de outro Deus. Então, quando ele fez a aliança com Abraão, ele disse: Abraão, eu só quero você, mais ninguém, só você e sua casa. Mas Abraão faz o quê? Diga, ele leva Ló. Ele leva Ló com ele. Ele fez o quê? Fez o que não deveria fazer. Aquilo que era para ele deixar, ele não deixou. Deus disse: fique em Canaã. Ele foi para o Egito. Deus se revela com um caráter perfeito. E quando ele se revela e fala para Abraão que vai fazer dele uma nação poderosa, ele está se revelando como um Deus verdadeiro. Mas Abraão não se porta com um caráter verdadeiro. Ele chega diante de Faraó, do Egito, o rei do Egito, e mente para ele. Deus não pode fazer uma aliança com alguém que mente, que anda inseguro com a verdade. Olha para cá. Deus não pode fazer mais coisa assim com gente que não anda na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais adiante, quando o anjo do Senhor se apresenta a ele, ao invés de ele crer na palavra do anjo, ele ri. Do jeito que Sara deu uma risada, ele também riu. Ao invés de acreditar, desacreditou. Abraão tem uma história extraordinária. Ainda hoje sempre será o pai da fé, referência de um homem de fé. Mas antes dessa realidade se manifestar, ele se desviou de muitas verdades e dessa fé. Ele não entendeu, não compreendeu a plenitude da grandeza do Deus que revelou a ele uma vida de fé. E ele faz o que? Ele se atrapalha, ele se enrola todo. Só que quando ele se enrola todo, porque ele faz isso com desespero de ver a promessa se cumprir. Nós somos igual a Abraão.
que ele faz? Ele faz o jeitinho brasileiro. Sara diz: deita com a minha serva. Ele faz exatamente isso. Ele não ouve a voz de Deus, que disse que dele faria uma grande nação. Ele é. Quando Deus percebe que ele está perdido e no desespero total, no capítulo 17, Deus olha e diz: agora eu não posso deixar mais Abraão andar assim, porque eu fiz uma aliança com ele, e o que eu faço eu não volto atrás. Sabe por que Deus luta com você? Porque ele fez uma aliança com você no Calvário, com Jesus de Nazaré. Jesus foi o grande sacrifício que deu por mim e por você, e por isso que ele não quer perder você, nem para problema, nem para o diabo, e por isso ele luta. Ele luta como um leão bravo por você, por mim. E muitas vezes disciplinando, dando lapadas em mim e você, para a gente chegar aonde ele quer, porque ele nos ama e se ofereceu uma cruz por nós. Então ele não quer desfazer a aliança, porque a sua palavra é